Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos vocês as minhas saudações. Hoje é o quarto dia dos nossos ensinamentos de primavera, Arya Kshema. Então, hoje, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é o 12º dos Atos Excelentes, dos versos autobiográficos, Atos Excelentes de Mikio Dorji. Quando nós pensamos nisso em termos de comentário do discípulo de Mikio Dorji, Sangye Paul-drup, nos métodos de meditação sobre a bodhicitta relativa, nós temos trocar-se pelos outros durante a meditação e tomar a adversidade como caminho na pós-meditação. Tomar as ações sobre as boas ações como caminho, tomar as ações que vão bem e as que vão mal como caminho, tomar a hostilidade como caminho. Então, nós temos 10 diferentes sessões e o que nós estamos abordando hoje é a segunda dos 10 subtópicos. Tomar o caminho, a adversidade como caminho. E o que o verso diz é: quando outros irracionalmente respondiam à bondade com maldade, eu pensava que todos os resultados desses maus atos amadureçam em mim, para que nunca sejam experienciados por outra pessoa. E dediquei a eles toda a virtude. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. Então, isso é tomar a adversidade ou o mal como caminho. Esse é um dos 33 versos autobiográficos, é o 12º, a 12ª estrofe dos versos autobiográficos. Atos excelentes. E agora, a maneira que muitos de nós pensamos é que na época em que o Karmapa Mikio Dorji viveu, era um tempo muito bom, uma época muito boa, afortunada. Então, por essa razão, nós pensamos, como é possível que pode ter tido tantos problemas como nós temos agora? Nós pensamos que as pessoas daquela época, elas tinham marcas tão profundas da tradição, e que por isso elas tinham grande fé nos gurus, grande devoção pelos gurus, e que elas se prostravam e faziam oferendas. E elas não viam hoje, como fazemos hoje em dia, como se os gurus fossem nossos iguais. E pensamos que é impossível que houvesse alguém que tivesse ficado contra ele. Nós pensamos que não é possível que isso acontecesse. Mas quando nós olhamos como de fato foi, a situação real é realmente muito diferente do que nós pensamos. E a razão para isso é que na primeira parte da vida de Mikio Dorji, havia uma disputa, uma controvérsia, se ele era realmente a reencarnação do Karmapa ou não. Então, desde seu nascimento até a sua morte, muitas dificuldades diferentes surgiram, muitas controvérsias, conflitos, dentro da própria Karma Kansan, dentro da tradição Kagyu, conflitos com outras escolas tibetanas. E o Mikio Dorji, ele não teve escolha, apesar dele não querer fazer, ele não teve escolha, ele não tinha controle. Ele se encontrava sempre no meio dos conflitos, até mesmo entre diferentes clãs e diferentes senhores. E era muito difícil saber o que dizer. E não apenas isso, o Karmapa Mikio Dorji, ele havia cuidado de muitas pessoas, ele tomou conta de muitas pessoas que
fizeram. Ele ajudou essas pessoas com suprimentos, comida e assim por diante. E essas pessoas deveriam ser realmente muito gratas à bondade de Mikidord, mas muitas dessas pessoas que ele cuidou com tanta bondade, elas pagavam essa bondade de uma forma muito errada. Então ele se encontrava com muitas pessoas que eram hostis com eles e ainda faziam acusações infundadas a respeito dele. E da mesma forma, havia muitas pessoas que tinham más intenções de fazer o que pudessem para prejudicar as comunidades monásticas dos monastérios dos Karmapas e até mesmo também o seu séquito pessoal, a sua comitiva pessoal. E o Mikhodord, ele disse que essas pessoas que pagaram dessa forma errada a sua própria bondade, se nós nos perguntarmos como que ele encarou essas pessoas, há um texto do próprio Mikhodord chamado Instruções sobre o Treinamento nas Histórias de Liberação de Mikhodord. Então, no futuro, se você quiser seguir o exemplo de Mikhodord, essas são instruções de como seguir os exemplos dele. Então, como eu expliquei antes, há muitas pessoas de fora e também pessoas internas que causavam danos ao Mikhodord, causavam mal ao Mikhodord. E elas tentavam criar obstáculos e fazer mal ao Mikhodord. E tentavam impedir as atividades de Mikhodord de espalhar o Dharma. E nós chamamos essas pessoas de Maras. E a maneira como ele encarava essas pessoas, o próprio pensamento do Mikhodord era que todos eles vieram do samsara sem começo. Que desde o samsara sem começo, ele próprio deve ter causado mal a essas pessoas. E em virtude disso, então essa era apenas a natureza dos efeitos kármicos, causas e efeitos kármicos. Do contrário, se ele nunca tivesse feito nenhum mal a esses seres, eles não causariam mal a ele agora. Do contrário, se não há nenhum ato mal ao outro, não seria possível que o outro também te causasse mal. Então, ele dizia que definitivamente era desde dos tempos sem começo do samsara que ele mesmo deve ter feito mal às pessoas. E então era a responsabilidade dele que agora essas pessoas estavam fazendo mal. E por essa razão, uma coisa que nós devemos prestar atenção é que nós devemos purificar o nosso próprio ser do mau karma que amadurecerá após o nosso renascimento. Porque nós temos muito mau karma que irá amadurecer e que nós iremos experienciar. E esses karmas irão obscurecer irão obscurecer o alcance dos estados superiores e da liberação, porque são os obscurecimentos que impedem os estados superiores e a liberação. Então, nós precisamos purificar e limpar a nós mesmos dos obscurecimentos. É nisso que nós devemos colocar os nossos esforços. E o melhor método, a melhor maneira de nos purificarmos do mau karma e dos obscurecimentos é fazer o esforço para que os resultados dos nossos próprios atos prejudiciais aos outros em vidas anteriores e o amadurecimento desses karmas que nos prejudicam agora não ocorram aos outros.
Então, nós devemos ter certeza que os nossos atos agora não causam mal a ele novamente. Se nós continuarmos isso, eu causo mal ao outro, o outro me causa mal, então eu causo mal novamente. Se nós continuarmos com isso, isso não tem fim. Isso seria uma roda de sofrimento que não para de girar. Então, mesmo quando eles nos causam mal, quando os outros nos causam mal, nós devemos garantir que o amadurecimento disso não recaia sobre o outro e apenas recaia sobre nós mesmos. Então, a melhor maneira para fazer isso é que não importa o quão mal os outros nos façam, mesmo que nos façam mal no caminho, quando nós estamos tentando trazer benefício aos outros, nós devemos ver isso como uma maneira de acumulações no nosso caminho do Bodhisattva. Quanto mais obstáculos as pessoas nos dão, então o nosso poder se torna muito maior. E o que nos mostra isso é que os outros seres, devido a essa condição de nos causarem mal, de nós experienciarmos esse mal, nós podemos desejar que isso se torne uma causa para outra pessoa alcançar a iluminação. Porque quando as outras pessoas não causam mal, as nossas causas para fazermos acumulações e alcançarmos a iluminação, ela aumenta. E nós podemos mudar a circunstância ruim para uma causa boa. E quando nós fazemos essa mudança, nós mesmos não nos ferimos. Mas se nós tentamos fazer mal, então se nós não retribuirmos o mal da outra pessoa, então isso não irá amadurecer de uma forma ruim numa vida futura. E isso é algo que os grandes mestres do passado nos disseram diversas vezes. E da mesma forma, nas escrituras ensinadas pelo Buda, o que se diz lá é que quando os maras fazem obstáculos para os bodhisattvas, os problemas e obstáculos para os bodhisattvas são, na verdade, uma circunstância que aumentam as acumulações de mérito para ambos, tanto para o bodhisattva quanto para a própria pessoa que está sendo mara. Portanto, nós devemos ver o quanto nós conseguimos treinar na conduta do bodhisattva. E esse é o ponto principal do que é dito nas instruções de Mikyo Dorji, no treinamento nas suas histórias de liberação. Então, o Mikyo Dorji, na sua própria vida, ele colocou isso em prática. O Mikyo Dorji, seja porque ele pensou que ele deveria se engajar numa conduta pura, ou talvez seja algo a respeito de sua personalidade, era algo de sua personalidade apenas. Mas algumas pessoas pensam que elas devem agir de tal forma porque elas devem ser uma praticante pura de karma, mas algumas pessoas realmente é apenas a personalidade delas que é dessa forma. As pessoas que não gostavam dele, e em particular aquelas que retribuíam a bondade dele de uma forma errada, ele nunca desistia dessas pessoas. Ele nunca pensava, eu tratei eles tão bem e agora eles estão fazendo coisas ruins. Ele nunca pensava dessa forma. Ele pensava, é possível que as pessoas comuns, elas realmente desistiriam dessas pessoas, se elas morressem, se elas ficassem doentes, isso não faria a menor diferença para mim, mas o Mikyo Dorji, ele nunca pensou dessa forma, ele nunca desistiu dessas pessoas, mesmo as pessoas que retribuíam a bondade dele com muita maldade.
E particularmente, na verdade, ele tinha um grande afeto por elas. E ele nunca as culpou, dizendo, eu fiz isso para você no passado, e agora, por que você está me tratando assim? Qual é a razão para você me tratar assim agora? Ele nunca dizia esse tipo de coisa. Ele nunca colocava a culpa nos outros. E agora nós estamos falando a respeito de culpar o outro, certo? Fazer o outro sentir culpa. Eu fiz tanto para você, agora você age assim. Nós criamos uma situação ruim para as pessoas dessa forma, certo? Mas o Michael Dort, ele nunca fez isso. Ele nunca deu explicações dessa forma. E dizendo, eu estou certo, ele está errado. A maneira como eu faço as coisas é correta e a maneira que eles fazem é completamente errado. Ele nunca disse isso. Ele nunca fez nada para que ele parecesse ser bom e que fazer as pessoas parecerem ruins. E ele nem explicava o que as pessoas, outras pessoas fariam de uma forma ruim. E não apenas ele nem mesmo explicava, ele também fazia aspirações para que possam essas pessoas que fizeram mal para mim jamais experimentarem um mau amadurecimento desse karma. O ato delas me fazerem mal é um ato ruim. E o amadurecimento desse ato pode ser um sofrimento. E ele fazia aspiração que esse sofrimento não amadurecesse sobre eles, mas que esse amadurecimento recaísse sobre ele mesmo. E esse tipo de aspiração que ele fazia. E para dar um exemplo, nesse exemplo, na época do Mikio Dorji, havia um homem chamado Hlatse. E esse homem, chamado Hlatse, ele era alguém que o Mikio Dorji deu muitos presentes e tratou muito bem. Ele mandou um grande carregamento de presentes para esse homem. Mandava muitas oferendas, inúmeras oferendas para ele. Ele mandava do Kam para ele. Então, essa pessoa para a qual ele deu tantas oferendas e presentes, ele foi até o monastério de Tsurpo e causou muitos problemas. Eu não sei dizer agora quais são exatamente os problemas, mas se diz isso. E o Mikidoro tinha dado muitos presentes para ele, mandado oferendas e todo tipo de coisas para ele. E quando ele chegou no Tsurpo, ele causou grandes problemas ao monastério Tsurpo. E no final, ele realmente teve uma morte terrível. Então, realmente essa morte horrorosa. E quando o Mikio Dorji ouviu a respeito disso, a respeito dessa morte horrível que ele teve, quando disseram isso ao Mikio Dorji, o Mikio Dorji disse, esse pobre homem, ele passou por um momento tão difícil, ele era superado pelas suas próprias aflições e não tinha nenhum controle. Ele era completamente controlado pelas suas próprias aflições. Seu karma e suas aflições estavam controlando ele. Então, é completamente compreensível como ele agia. Pobre homem, coitado desse homem. Ele nunca disse, perfeito, ele merecia essa morte. Ele não conseguia ter nenhuma satisfação, nenhuma alegria com essa situação. Ele nunca disse palavras que o insultariam de maneira alguma. E não apenas ele não disse nada como isso, quando ele ouviu a respeito da morte desse homem, ele começou a contemplar muito a respeito das pessoas que estavam envoltas na escuridão da ilusão e da ignorância, e que tinham seus corações queimando com o fogo do ódio. Ele começou a pensar a respeito dessas pessoas, e pensando que essas pessoas elas eram escravas de suas próprias aflições, e que estavam acumulando um mau karma terrível, e que no final elas seriam expulsas da Terra. E no futuro não viria nada além de experienciar o mau amadurecimento do karma. E isso era extremo para ele.
Ele sentiu um sofrimento pensando nisso, tanto quanto se o próprio coração dele estivesse sendo atravessado por agulhas. E era essa sensação por muitos dias e noites. E não apenas 2 dias ele se sentiu assim. Ele ficou dessa forma durante dias e noites, diversos dias e noites. E ele era incapaz de ficar bem. Ele ficou realmente preocupado com essa situação. Ele estava extremamente ansioso e pensando: o que eu posso fazer por essas pessoas? O que eu poderia fazer? E ele estava sempre falando a respeito disso. E da mesma forma, ele também recitou muitas aspirações para os gurus e para as 3 joias, e ele chorava muito, ele derramou muitas lágrimas. E tudo isso foi registrado pelo seu atendente, Sanjay Paldrup, que viu isso com os próprios olhos. E ele registrou isso nesse comentário. Então, isso é apenas um exemplo. E o Mikhail Dorje, ele não era apenas alguém que dizia essas coisas. Ele realmente tentava fazer essas coisas. Ele realmente dava esse exemplo com sua própria vida. No geral, se nós pensarmos na época de Mikhail Dorje, de uma perspectiva, ele era um lama muito conhecido em termos de Dharma. Não há nem necessidade de mencionar isso. Mas em termos mundanos, nessa época, ele também tinha uma certa autoridade para agir como um juiz da lei. Ele era o líder do grande acampamento do Kagyu. Nessa época, a influência do grande acampamento não era pequena, eles eram realmente muito influentes por todo o Tibete. Era uma organização, uma comunidade que tinha influência por todo o Tibete nessa situação. E ele tinha muito poder e tinha autoridade legal para agir como um juiz. Então, muitas pessoas elas não ouviam o que ele dizia, e quando ele as tratava bem e elas não o ouviam por orgulho, ignorância e, na verdade, retribuíam a bondade dele com maldade, ele poderia muito bem ter ordenado punição a elas, castigo. Nessa época havia castigo físico. Ele poderia ter castigado elas, punido elas da forma que ele quisesse. Ele tinha habilidade e o poder para isso. Não era como é agora. Nos dias de hoje, os lamas eles não têm particularmente algum poder secular. Mas naquela época era diferente. Eles tinham essa autoridade. É uma situação diferente que nós precisamos compreender. E se ele quisesse punir as pessoas fisicamente, ele poderia. Se ele quisesse multar as pessoas, ele poderia também. Ele podia ter aplicado as leis e regras de forma muito contundente. E se ele quisesse ser muito rígido e fazer jus à sua própria autoridade, ele poderia ter feito isso. Mas o Mikhail Dorje, ele apenas pensava... Ele não poderia... se ele quisesse, ele poderia fingir que era pelos ensinamentos, pelos seres sencientes no futuro, e ele poderia aplicar leis muito rígidas, castigos rígidos como isso. E as pessoas o achariam que ele era um grande lama e uma grande pessoa. Isso traria uma grande fama para ele. Mas o Mikhail Dorje, ele não se importava com isso, ele não agia assim. O Mikhail Dorje, ele apenas pensava nas pessoas ingratas que o haviam prejudicado apenas como uma forma de ajudá-las. Ele apenas pensava em fazê-las sentir um grande arrependimento e fazer uma confissão.
Ele pensava, o poderoso antídoto dármico dos 4 poderes para confessarem em seus corações, e eles deveriam fazer isso. E ele falava para ela, se você tiver uma oportunidade, faça isso. Do contrário, ele poderia dizer que essas eram as regras do acompanhamento ou a lei do próprio Tibete e punido elas. E causado problemas diretamente para elas, mas ele nunca fez nada disso. Então, o que isso nos mostra é que quando nós punimos alguém, isso causa sofrimento para outra pessoa, certo? Ela vai sofrer. E isso mostra que ele apenas estava pensando nos sentimentos das outras pessoas e pensando na felicidade das outras pessoas. Então, mesmo do fundo da mente dele, do fundo do coração dele, ele nunca sentiu nenhum viés, nenhuma imparcialidade, nenhuma parcialidade e nenhum ódio aos outros seres sencientes. Ele realmente era uma pessoa não sectária e não enviesada. Era um lama que apenas pensava nas necessidades e na felicidade dos outros seres. E mesmo ele não tendo nenhum esforço específico, o mérito dele, ele tinha muito mérito e a fama dele se espalhou amplamente, então ele se tornou muito conhecido. E ele se tornou como muito mais importante que outros mestres e outras escolas, e alguns estavam pensando que isso era um grande perigo. Então, algumas pessoas, elas sentiam inveja do Karmapa, e elas ficavam muito irritadas. Isso naturalmente aconteceu. Então, por essa razão, pessoas de diferentes linhagens e diferentes escolas, elas estavam acusando o Mikidori de coisas que ele nunca fez. E também acusavam seus discípulos e puniam as pessoas por coisas que eles nem tinham feito e faziam críticas sem fundamento. Apenas para tentar impedir que as pessoas fossem ver Mikidori. Por exemplo, se o Mikidori ia para algum lugar com um acampamento, pessoas de diferentes linhagens, de diferentes escolas, que eram muito influentes nesse local, eles não permitiam que o povo desse local fossem ver Mikidori. Eles tentavam impedir as pessoas de toda maneira de irem ver o Mikidori. E isso aconteceu no meu próprio tempo de vida, agora. Então eu entendo como que é essa situação. E não apenas isso. Quando as pessoas elas queriam fazer oferendas ao Mikidori, mesmo que se fosse um pedinte, um mendigo, eles tentavam impedir de qualquer forma as pessoas de fazerem qualquer tipo de oferenda ao Mikidori, mesmo se fosse a menor possível. E faziam de tudo para fazer mal ao Mikidori. E o Mikidori, numa época, ele passou muito tempo no Kham. Provavelmente não foi antes dele ter 33 anos que ele foi ao Tibete Central. Então, primeiro ele foi para Ulsan, no Tibete Central. Nessa época, ele pensou que ele iria ver a estátua de Joe Shakyamuni em Lhasa, que para nós tibetanos é como a estátua mais importante, a estátua mais sagrada que existe. Todos que vão ao Tibete, eles pensam que pelo menos é preciso ver uma vez a estátua de Joe, a estátua Joe em Lhasa. E o Mikidori, ele não foi capaz de ver essa estátua de Joe Shakyamuni. A razão para isso é que se ele fosse para Lhasa, as pessoas, as outras escolas e algumas pessoas, elas teriam ressentimentos e elas dificultariam a sua viagem. Então, ele não foi nem mesmo capaz de ir até lá. Ele nunca viu essa estátua durante a vida dele. Ele nunca viu essa estátua que todas as pessoas podiam ver normalmente no Tibete.
E nessa ocasião que todos pensaram que se o Mikio-Dorji ele fosse ver a Joe e fizesse orações, não haveria invasões no Tibete. Não teria invasão de outros países, não haveria fome ou guerra. E que isso seria benefício a todo o país do Tibete. Muitas pessoas pensavam isso. Mas naquela época, o Mikio-Dorji foi realmente incapaz de ir até Lhasa para ver essa estátua de Joe Shakyamuni. Mas a questão é, se foi durante toda a sua vida, se foi particularmente nessa ocasião que ele não pôde ir ver, na verdade nós não podemos dizer, eu não posso afirmar isso com razão, mas nessa época que ele tentou ir, ele não conseguiu ir até Lhasa. Então, nesse momento, ele não viu Joe Shakyamuni. Da mesma forma, ele não viveu mais de 40 anos, certo? Como nós já falamos. E quando ele chegou à idade de 40 anos, havia um rei, era como um dos reis de uma região do Tibete. Não é exatamente um rei, mas nós chamamos ele de o Senhor de Pagtru. E ele não era o rei do Tibete nesse momento, mas ele já foi anteriormente realmente o rei do Tibete. Mas, em todo caso, o Senhor do Pagtru, que tinha sido o rei do Tibete, ele deu um monastério, o monastério de Supo, ele ofereceu ao Mikio-Dorji, ele ofereceu isso ao Karmapa. E ele pediu ao Karmapa para ir até esse monastério Supo. E o Mikio-Dorji disse, não, eu não posso administrar um monastério. Eu não posso fazer isso. Ele disse que não, eu não posso fazer isso, não daria certo. Mas o senhor de Pagtru, ele estava insistindo incrivelmente que ele realmente deveria ir, que ele precisava aceitar. E o senhor de Pagtru era muito importante no Tibete, ele era como o senhor mais importante em todo o Tibete. E por essa razão, o Mikio-Dorji, ele não podia apenas dizer não. Então ele foi até o monastério Supo. Então, eu acredito que eu preciso mostrar a vocês o monastério de Supo. E essas são as ruínas que sobraram do monastério Supo. E nos tempos antigos no Tibete, durante a época de Tsongkhapa, durante essa época havia 6 grandes monastérios no Tibete. E essa era a região de Lhasa. E esses 6 grandes monastérios, eles eram grandes centros de estudo do Buda Dharma. E o Gaden, o Tsurpo, o monastério de Tsurpo e o Supo era um dos grandes centros de estudo do Buda Dharma. Esse aqui, então, era um dos grandes centros de estudo do Buda Dharma daquela época. E mais tarde, ele se tornou um monastério sob o controle do senhor de Pagtru. E depois, posteriormente, ele ofereceu esse monastério ao Karmapa Mikio-Dorji. Mas, em todo caso, quando ele foi ao monastério de Supo, todos os membros da Sangha, de diferentes tradições e escolas, eles estavam realmente infelizes com isso, insatisfeitos com isso. E eles pensaram, se o Karmapa vier até aqui, se o Karmapa Mikio-Dorji vier até aqui, isso será muito ruim. Ele vai tomar todo o nosso território. Ele vai tomar todo o nosso espaço. E eles falavam até, ele é uma emanação de Mara. Ele pode ser chamado de Karmapa, mas ele, na verdade, é só uma emanação de Mara. Nós não podemos deixar ele aqui, nós temos que barrá-lo. Então, eles realmente foram até carregando as suas armas
atrás dele. Então, realmente houve um grande problema, grandes conflitos ali. E esse é um outro evento que ocorreu. Então, naquela época, quando nós fizemos os, os subjugados que se preocupam com seu próprio sofrimento, mas os seres nobres, eles apenas se preocupam com o sofrimento dos outros. Então, dessa forma, é isso que é dito. E ele, o Karma Megodorj, ele nunca perdeu sua atitude amorosa para com as pessoas hostis e as pessoas que causavam mal a ele. Não importa o quão irracional era algo que eles faziam, o quão mal elas faziam para ele, ele nunca abria mão de uma atitude amorosa com relação a essas pessoas. E ele também até falava que os outros tinham que fazer oferendas e prover sustento dessas pessoas. Era isso que ele dizia. Ele pensava, como eles podem agir de tais formas? Isso é realmente terrível. Talvez isso é porque eles realmente não viram a conduta dos gurus do passado de forma impura, mas é compreensível, eles não têm controle a respeito disso. E a razão para isso é que, numa era degenerada, os maras e os fantasmas, os espíritos que não gostam do Dharma e do que é bom, eles realmente podem ter uma grande influência em qualquer outro ser. E eles podem possuir as pessoas. E eles pensam quem é aqui que é o mais poderoso. E quando eles sabem que alguém é muito poderoso, então todos os maras e esses espíritos, eles vêm como uma oportunidade de mudar a maneira como eles pensam e torná-los maus, e fazerem eles terem maus pensamentos e terem más ações. Isso não é algo que nós podemos ver com os nossos olhos, mas mesmo que nós não estejamos vendo com nossos olhos, esses são, é muito fácil de dizer que são espíritos e maras que estão agindo. Eles vão até as pessoas com mais poder e são mais influentes e veem o que eles podem fazer, eles realmente, como eles podem influenciar, eles realmente fazem isso. Então, no começo, essa pessoa, elas já tem os obscurecimentos das aflições kármicas. Então, muitas dessas circunstâncias, elas se unem, e então, eles fazem muitas coisas que causam mal a outras pessoas. Mas eles não têm outra, nem escolha, a não ser fazer esses atos que causam mal a outras pessoas. Eles não podem ser culpados, eles estão apenas sendo controlados pelas suas aflições kármicas. E ele refletia muito a respeito disso. Ele nunca pensava, os outros estão me tratando mal. Nunca pensava dessa forma. E para impedi-los de continuar com essas más ações, ele fazia tudo o que ele podia. E se ele estava incapaz de pará-los e de eliminar as aflições kármicas deles, ele nem mesmo ia nesses locais. E ele tentava diferentes maneiras hábeis para evitar essas pessoas de cometerem más ações. Então é isso que fazia o Mikyo Dorje. E é dito que um lama devia ficar sempre num local onde há muitos discípulos, mas ele não fazia isso. Ele ia para lugares onde não tem discípulos e ficava lá. Ele disse que quando ele ficava muito tempo em um lugar, as pessoas faziam muitas oferendas e te davam muitas coisas boas, e isso não era bom. Ele falava que preferia ficar em locais isolados, onde ninguém faria isso por ele. Então, e como isso já foi explicado antes a respeito dele. E ele orava, suplicava para que todo o amadurecimento desses atos ruins dos outros recaísse sobre ele apenas. E que
o bom karma das suas boas ações recaísse sobre os outros seres sencientes. Então, o que ele pegava é que todas as intenções puras que ele acumulou, isso fosse oferecido para, ele dedicava isso para os outros, pelo bem dos outros seres sencientes. E durante a vida dele, ele fez muitas virtudes. De todas as virtudes que ele fez, é que sempre que outra pessoa fizesse mal a ele, ele orava para que o amadurecimento do mau karma dessa pessoa recaísse sobre ele. E dedicava para o benefício de todos os seres, principalmente esses seres que fizeram mal a ele. Ele dedicava ao amadurecimento de todas as virtudes e todas as suas boas ações. Então agora nós teremos 30 minutos de pausa. 다단계 권시보다 경험이 유도지 Agora, como eu mencionei anteriormente, durante a vida de Karmapa Mikhyodorji, ocorreram muitas situações onde havia parcialidade e conflito entre as diferentes escolas do Tibete. E da mesma forma, mesmo entre os lamas, monastérios, patrocinadores e etc., da Karma Kansam, e também de outras linhagens, também haviam diversos graus diferentes de conflitos. Então, se nós olhamos a causa inicial, as circunstâncias de conflitos, quais são as circunstâncias que desencadearam essas situações? As circunstâncias e as razões para esses conflitos terem ocorrido não está registrado. E mesmo quando tem algo escrito, na verdade apenas é algo parcialmente claro, é difícil entender realmente qual que era a situação geral disso. Mas se nós extrapolarmos um pouco, muitas das situações, elas inicialmente eram questões bem pequenas, eram questões menores, e depois elas eram exageradas pelas próprias pessoas. As pessoas, elas se culpavam umas outras, e gradualmente essas questões menores, elas cresciam e se tornavam grandes problemas. Então, eu acredito que é assim que esses conflitos surgiram. Muitas dessas disputas surgiram. Mas, em todo caso, eu não falarei muito a respeito desses conflitos. Mesmo se eu pudesse falar mais a respeito delas, não há necessidade de falar muito sobre isso. Se eu pensar por mim mesmo, a maneira que vocês que estão ouvindo pensam, a maneira que eu, enquanto professor, penso, se nós pensarmos nas histórias de liberação do Karmapa Mikhyodorji, a maneira que eu penso é que já que eu tenho as bênçãos de carregar o título Karmapa, eu não estou ensinando pensando que eu sou um Karmapa, eu sou uma das encarnações do Karmapa. Na verdade, o que eu penso, o que eu estou fazendo eu nem mesmo tenho dúvida se eu sou o Karmapa, se eu tenho essa posição de Karmapa, porque da minha perspectiva, se eu penso no Gyawan Karmapa, um guru com tanta sabedoria e compaixão,
e amor, eu sou, quando eu olho dessa forma, eu sou apenas um ser senciente comum. Um ser comum que é controlado pelos três venenos e as aflições. Esse é o tipo de indivíduo que eu sou. E para um indivíduo como eu, pensar que se é uma encarnação de um Buda, isso não tem como ser possível. Eu não tenho nem suspeita de que eu possa ser. E quando eu ensino a respeito das histórias de liberação dos karmapas, eu penso em termos de que eu sou um seguidor dos karmapas. Mas vocês podem pensar que eu enquanto karmapa, estou ensinando sobre a vida dos karmapas apenas para falar a meu respeito. Talvez vocês pensem dessa forma. Mas então todo o propósito de ensinar, de eu estar aqui ensinando Dharma, perderia o sentido pensar dessa forma. Então estou aqui como um seguidor do Karmapa, um seguidor do Buda. Então eu sigo o caminho do corpo, palavra e mente dos Karmapas e eu devo fazer tanto quanto eu puder eu mesmo para estudar as histórias de liberação dos Karmapas do passado. E quando eu estudo essas histórias, eu acredito que o que eu devo fazer é praticar o quanto eu puder, como nessas histórias. E essa é a motivação que nós temos que ter quando nós ouvimos essas histórias. E particularmente, a meu respeito, não em termos de como eu penso, mas em termos de como vocês pensam. Se vocês tiverem uma maneira incorreta de pensar a respeito disso, isso não vai ser bom. Mas, em todo caso, uma boa sorte que eu tive é que eu tive a oportunidade de ler diversas das histórias de liberação dos Karmapas. Eu pude ler muitos Namtars dos Karmapas. E se nós pensarmos em uma característica que todos os Karmapas compartilham desde o primeiro Karmapa, é claro que há muitas características diferentes, mas nós podemos falar 3 características compartilhadas por todos os Karmapas. E a primeira dessas características é que todas as encarnações dos Karmapas, eles foram líderes em termos de Dharma. E porque eles foram líderes do Dharma, eles trabalharam, se esforçaram duramente para a difusão do Dharma. E eles foram muito habilidosos em fazer isso. Por exemplo, em todos os Karmapas, todos eles foram muito habilidosos em propagar o Dharma, desde o primeiro até o 16º Karmapa. E eles usavam diferentes métodos para isso. Por exemplo, apenas para dar um exemplo particular é que os Karmapas, eles nunca ficavam no mesmo lugar. Eles sempre viajavam em acampamentos para muitos lugares, como o Tibete Central, Tibete do Leste, também China, Mongólia. Eles foram também para muitos vales remotos. E eles eram oportunidade para os seguidores e para o próprio povo poderem vê-los e ouvi-los. E eles ensinaram e criaram conexões profundas com essas pessoas. E em alguns lugares, há lugares em que não há nenhum único monge ou lama cádio, não há nenhum monastério nesses locais, de linhagem alguma. Mas eles têm uma tradição como ancestral de recitar Karmapacheno e fazer súplicas ao Karmapa. E a razão para isso é que os Karmapas do passado, eles foram até esses locais e fizeram conexões com essas pessoas dessa área, dessa região. E porque eles deixaram uma impressão profunda nessa região, até mesmo que hoje não haja monastérios, nem lamas e monges cádio, naturalmente, devido à história, eles têm essas impressões kármicas, e eles tiveram essa influência histórica
que não desapareceu. E o que nos mostra é que os Gyowan Karmapas, se nós pensarmos em termos de Dharma, eles sempre foram líderes do Dharma no Tibete. E eles propagavam os ensinamentos do Dharma a todas as regiões do Tibete e também na China e na Mongólia. Eles foram em muitas áreas diferentes e foram muitas áreas remotas e propagaram o Dharma. Eles realmente se esforçaram muito, trabalharam duro para propagar o Dharma. E isso foi de grande benefício para muitas áreas. E agora, a segunda característica que é comum a todos os karmapas é que normalmente nós pensamos nas condições do karmapa como do Sukhyempa ou Mikyo Dorje. Em termos de título Mikyo Dorje, eles são sempre os mesmos, mas eles sempre tiveram as características individuais. Alguns eram mais pacíficos, alguns eram mais irados, de diferentes personalidades. E também cada um deles tinha preferências diferentes, eles tinham particularidades. E o que isso nos mostra é que a tradição dos karmapas não é como uma tradição engessada e dogmática. Não é como uma tradição antiga, onde você considera que você apenas considera que o que o seu pai fazia era importante e segue uma tradição. Não é dessa forma. As pessoas, elas tentavam ter novas ideias e novos pensamentos. Por exemplo, o próprio Mikyo Dorje, a personalidade dele era que ele realmente gostava muito de estudar e de ler textos. E ele gostava muito de discutir a respeito dos textos, de debater a respeito dos textos com outras pessoas. E ele também gostava de estátuas sagradas e outras representações do corpo palavremente. Mas se nós olharmos os textos do Mikyo Dorje, nós podemos ver que o estilo dele e o estilo de outras pessoas é um pouco diferente. Ele tem um estilo particular dele próprio. E no texto de Gendo Chopel, o ornamento do pensamento de Nagarjuna, há muitas semelhanças com o estilo de Mikyo Dorje. E alguns estudiosos dos tempos modernos têm uma inteligência, dizem que ele tinha uma inteligência muito desenvolvida. E ele era como se fosse um inventor, alguém que desenvolvia novas formas de fazer as coisas. E nessa biografia do pensamento de Nagarjuna, o estilo realmente de Gendo Chopel é muito parecido com o estilo de Mikyo Dorje de escrever. Esse é apenas um exemplo. E uma outra ilustração disso é que o 10º Karmapa, o Choin Dorje, ele era muito interessado em arte. Então ele também escrevia poesia. Ele realmente tinha um grande interesse nisso. E em termos de arte, ele tinha um interesse bem particular. E ele tinha um estilo próprio. O estilo das suas pinturas eram diferentes de qualquer outra tradição tibetana. Era realmente um estilo particular dele. E várias encarnações do Karmapa, eles tinham interesses em muitas áreas diferentes do conhecimento. E não era nem apenas no Dharma, eles tinham um interesse em muitas áreas do conhecimento, eles tinham uma visão muito ampla. Esse era o tipo de indivíduos que todos os Karmapas eram. E, em virtude disso, todos os Karmapas, eles puderam trazer o Dharma para diferentes áreas e diferentes regiões. E eles também trouxeram diferentes áreas do conhecimento para o Tibete. E particularmente os Karmapas,
Eles não gostavam, eles não estavam interessados em ter poder e influência. Essa é uma terceira característica comum a todos os karmapas. E quando eu falo aqui poder e influência, eu não me refiro somente a ter poder e influência política. Por exemplo, até mesmo em termos de administração dos monastérios, eles nem gostavam nem disso, então esqueça a respeito de poder político. Eles não se importavam, nem mesmo com o poder de administrar um monastério, como o monastério de Surpo. E também o status que eles obtinham tendo o título de Karmapa e toda a influência que eles tinham, eles também não se importavam com isso. E como que nós sabemos disso? Se nós olhamos, por exemplo, nas histórias de liberação do oitavo e nono Karmapas, ambos fizeram muito para fazer jus ao status de Karmapa. Eles nem queriam manter o acampamento num só local. Ao invés disso, eles iam para lugares remotos. E o que isso nos mostra é que os Gyawan Karmapas, eles tinham realmente pouco interesse em influência e poder. E não apenas no poder político, influência política, realmente no poder em termos de liderar um monastério. Eles não tinham interesse nisso. Eles não tinham interesse em manter o status, influência de Karmapa, que estavam conectadas ao título Karmapa. Isso é mostrado para nós. Não estou certo se ser o terceiro ou quarto, mas da mesma forma, no geral, quando nós pensamos nas várias encarnações dos Karmapas, eles naturalmente se tornaram Gurus Kagyu. Então, a sua principal atividade era manter e difundir a linhagem Kagyu. Essa era a sua principal atividade, claro. Mas nas atividades dos Karmapas, não era apenas para proteger e manter a linhagem Kagyu. Resumidamente, na lâmpada brilhante dos ensinamentos do 14ª Ganden Rinpoche Ozer, diz que os Karmapas eles eram reverenciados em todos os lugares, tanto na China quanto em todo o Tibete. E o que diz aqui é que das diversas encarnações do Karmapa, todos, tanto na China quanto no Tibete, reverenciavam os Karmapas. Ele era um guru para todos nesses lugares, e é isso que o Ganden Rinchen disse. E como afirma isso, os Karmapas, em termos da extensão de suas atividades e sua influência e poder, eles eram como lamas para todos os tibetanos. Eles eram um lama para o Tibete no geral. E também eles tinham uma visão muito ampla de pensar nos ensinamentos do Tibete no geral, de todas as escolas. Não apenas das escolas Kagyu. Eles não tomavam apenas conta dos ensinamentos Kagyu e da escola Kagyu. Eles não diziam que as outras escolas estavam incorretas ou faziam qualquer diferenciação e diziam não gostar de outras escolas. Eles viam as razões pelas quais havia diferentes tradições e escolas, mas eles reconheciam que deveria haver diferentes escolas. E eles até mesmo reconheciam a visão dos Bonpos de uma forma favorável. Eles sempre rejeitavam o sectarianismo e o preconceito e o enviesamento entre as escolas.
Isso não é algo que eu apenas estou dizendo em meras palavras. Há muitas razões para falar a respeito disso, para justificar isso. E uma dessas razões é que o Patsab Lotsawa, ele deu o primeiro Karmapa do Sungkyempa. Patsab Lotsawa, ele foi para a Índia, certo? E quando ele voltou ao Tibete, ele tinha 2 objetos sagrados. Um desses objetos era um quadro de todos os detentores dos ensinamentos do Buda. E no Tibete nós chamaríamos essa pintura de tanka. Era basicamente uma pintura, como uma tanka. E essa pintura, ela mostrava... É dita que ela veio de Buda e foi passada para Nagarjuna. Então, ele tinha esse objeto sagrado e levou com ele até o Tibete. Basicamente, era uma pintura que mostrava os detentores dos ensinamentos do Buda. E o outro era um pano branco que foi usado por Nagarjuna ao fazer pujas em Bodh Gaya. E ele disse, estou transmitindo então os ensinamentos do Buda para você. Esses artefatos, eles passaram de um discípulo ao outro, ao transmitir os ensinamentos. Agora eu estou transmitindo eles a você. Então você deve assumir a responsabilidade. Eu estou transmitindo a totalidade dos ensinamentos do Buda, então você deve assumir a responsabilidade pela totalidade dos ensinamentos do Buda. É isso que ele disse, então, ao dar esses artefatos. E a responsabilidade, então, de Dusum Khenpa era que ele tinha que manter os ensinamentos do Buda no geral e propagar os ensinamentos. E ele aceitou essa responsabilidade. E o segundo Karmapa, Mahasiddha Karmapakti, o que ele diz é que nós recitamos o tempo todo é como o sol no céu, que eu possuo uma auspiciosidade não sectária como o Rangjung Dorje. E é que um dos nomes de Karmapakshi, como o sol brilhando no céu, não tenha visão não sectária por nenhum ser ou nenhuma escola. E que a luz de sua compaixão brilhe em todas as direções como na lua cheia, que haja auspiciosidade e felicidade no mundo. E Bodhicitta, o que é? Não ter nenhuma parcialidade por nenhum ser, nenhum enviesamento por nenhum ser. E como a luz, que a luz da compaixão brilhe por todos os seres sencientes, ao invés de dividi-los entre facções e diferentes, como dizer, eu vou brilhar a luz da compaixão apenas para alguns seres e não para outros. Não existe isso, de forma alguma. É a luz da compaixão, que a luz da compaixão brilhe em todas as direções, brilhe por todos os seres e que não haja nenhuma parcialidade. Em todas as direções, como na lua cheia, que haja auspício de felicidade em todo o mundo. 주제에 가을 예만이 지도 나서 때네 Em alguns momentos eu tenho um problema com o meu computador. E agora o terceiro Karmapa, Rangjung Dorje, e o quinto Karmapa, Deshin Shekpa. Também há documentos que dizem essa nossa linhagem não é uma linhagem de reis, não é uma linhagem de reis indianos ou de imperadores chineses, é uma linhagem que sustenta os ensinamentos do Buda. E o que isso mostra? Eles estão dizendo que a nossa tradição não é uma tradição sectária, como é a Dakpokadya. É claro que há o nome de linhagem Dakpokadya.
Mas não é que está apenas se excluindo como uma linhagem diferente. Ela sustenta os ensinamentos do Buda. Como todas as linhagens têm diferentes nomes, mas elas sustentam os ensinamentos do Buda. Resumidamente, é uma linhagem que sustenta os ensinamentos do Buda, a Dakpokagyo. E da mesma forma, o sétimo Karmapa Chodra Gyatso, o que ele escreveu, ele diz que aqui no Tibete, no geral, há muitas diferentes linhagens, mas dentre essas diferentes linhagens, elas são a mesma em serem budistas, em serem Mahayana, e em particular, elas são as mesmas em praticar os ensinamentos do mantra secreto. Então, o ponto principal aqui é que todos nós somos os mesmos em sermos praticantes dos ensinamentos do Buda. Então, isso quer dizer que seja Sakyapa, Jonan, Shalua, Bondopa, Gelupa, ou Kadampa, ou Sampoa, Gampopoa, Surpapoa, ou Drikumpa, Taklumpa, Drupa, todas essas linhagens, elas são divididas em linhagens diferentes, mas quando nós pensamos na realidade, elas são apenas nomes diferentes. Se nós pensarmos em termos de prática de Dharma, são todas a mesma. E a razão para terem nomes diferentes é que quando eles fundaram os monastérios, haviam diferentes monastérios e havia alguma diferença nas práticas e a maneira, nos chapéus que eram usados, ou a maneira como eles batiam o sino, que era um pouco diferente. Isso é tudo que há de diferença. Mas, na verdade, se nós pensarmos na prática de fatos, são todas a mesma. Apenas diferenças pequenas, que são detalhes, mas que não fazem muita diferença no final. Na verdade, isso não significa que elas são diferentes e que não são ensinamentos do Buda. Todas essas linhagens do Dharma, todas as escolas do Dharma, elas são a mesma em sustentar os ensinamentos do Buda, e elas são as mesmas, elas são a mesma em praticar o Dharma verdadeiro. Então, eles são objetos com os quais nós podemos acumular méritos, e são recipientes de oferendas para a acumulação de méritos. E também, como ele escreve, como foi escrito também pelo Karmapa Chodra Gyatso, ele disse: eu não distingo em categorias os lugares, comunidades, discípulos, ensinamentos, tradições de Dharma e assim por diante. Não considero que haja uma tradição do Karmapa ou ensinamento. Eu não acredito que haja isso. Os ensinamentos do Buda, eles são os ensinamentos do Karmapa. Então, todos que adentram os ensinamentos do Buda, eles também adentram nos ensinamentos do Karmapa. Então, eu sustento os ensinamentos do Buda. E isso está escrito no texto A Carta a ser anunciada a todos os reinos, a todos os reinados. E isso foi o que escreveu o sétimo Karmapa, Chodra Gyatso. E também o Karmapa Mekhyodorje, ele escreveu as razões, em muitos detalhes, quais são as razões do porquê que não é apropriado ter uma visão sectária a respeito dos ensinamentos do Buda. Ele escreveu isso nas suas instruções para o senhor de Kurapa e seus sobrinhos. Ele escreveu em forma de instruções e, portanto, vocês deveriam ler isso. Ele escreveu uma série de razões a respeito disso. Ele diz que não é apropriado ter uma visão sectária a respeito de qualquer ensinamento, mas eu não vou falar a respeito disso hoje. Então, eu não vou falar a respeito do ponto principal aqui. E o ponto que eu tenho que dizer, o que eu tenho para dizer hoje é que
Nós normalmente ficamos em um único monastério de uma linhagem de Dharma específico. Nós estamos no ambiente de uma linhagem específica de Dharma. E a influência que nós temos de ficar nesse local realmente influencia a maneira como nós pensamos e como nós vemos as coisas com os nossos olhos. Então, nós apenas vemos o nosso próprio monastério, o nosso próprio ladram, não vemos os outros. Então, quando nós falamos em propagar os ensinamentos, o que nós precisamos entender é que nós estamos falando como uma forma de fazer florescer nosso próprio monastério, nosso próprio ladram, né? Dessa forma que nós pensamos. Nós não somos capazes agora de pensarmos em nada maior do que isso. E da mesma forma, isso é o nosso próprio ambiente individual. E nós pensamos que o nosso próprio monastério, o nosso próprio ladrão, eles precisam permanecer para sempre. E nós não vemos que as coisas estão mudando. Nós não pensamos, as coisas estão mudando, o que nós vamos fazer a respeito disso? E por essa razão, nós precisamos pensar de uma forma mais profunda do que fazemos normalmente. E o que se diz em um texto é que quando nós vamos olhar aos outros, quando nós queremos olhar a nós mesmos, nós precisamos usar os outros, porque nós não vemos a nós mesmos. Nós só podemos ver a nós mesmos olhando a um espelho. E aqui é uma questão, da mesma forma, se nós quisermos ver a situação real, nós também precisamos... É claro que se você não quiser ver nada, isso é uma diferente questão, mas se você quiser realmente ver a situação real, nós precisamos olhar... Nós não precisamos pensar a nós mesmos como sendo alguém de dentro do monastério. Nós precisamos pensar como alguém de fora, porque se nós pensarmos como sendo alguém interno do monastério, nós não vamos ver qual que é a situação real. Nós precisamos pensar como alguém de fora e então olhar para a situação. E aí então nós podemos ver o que é a nossa linhagem, o que é o nosso monastério. E então nós podemos ver o que é. Eu acredito que vocês serão capazes de ver isso de uma forma bem clara, até um certo ponto. Então, nós precisamos expandir a nossa visão. Agora, nós podemos ver apenas muito próximo a nós, mas nós poderemos expandir a nossa visão e vermos quilômetros à frente. Mas se nós não fizermos isso, então isso não vai funcionar. Nós estamos no século XXI, nós não podemos ter uma visão limitada. Nós não podemos ficar apenas sentados cobrindo o nosso rosto. Se nós olhamos para o mundo, há muitas diferentes religiões no mundo. E dentre essas religiões, há muitas religiões verdadeiras. E é claro que há muitas religiões falsas também. E dentre as maiores religiões, há, por exemplo, a religião cristã, o cristianismo, que é uma das maiores religiões do mundo, e há muitos países que também se dizem muçulmanos, que seguem o islamismo. E há muitos países que se dizem que nós somos cristãos, há muitos países que dizem isso. Mas, se nós formos contar os países que se consideram budistas, nós podemos contar com os dedos de uma única mão. São bem poucos. Então, portanto, embora nós estamos dizendo que o budismo é uma das maiores religiões do mundo, se nós compararmos o budismo com outras religiões, nós veremos que há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre o budismo e as outras religiões. Nos dias antigamente havia muitos países budistas. E muitas regiões tinham fé no Buda. E havia muito mais do que há nos dias de hoje. Mas o número de países budistas, eles declinaram.
Isso mostra, se nós olharmos isso, isso mostra que houve um declínio nos ensinamentos. E há muitas diferentes razões pelas quais o budismo declinou, mas uma dessas razões são condições externas. Por exemplo, as outras religiões, elas usam diversos métodos, sejam eles pacíficos ou violentos, para espalharem a sua religião para outros países. E eles realmente se esforçam para espalhar os seus ensinamentos. E quando eles espalham seus ensinamentos, quando eles fizeram isso, eles foram a muitos países que eram budistas. E as pessoas, então, elas foram convertidas às religiões não budistas. Mas a razão mais importante está relacionada com uma razão interna. E isso está relacionado com a própria comunidade budista. E o ponto mais importante aqui é que existem realmente pouquíssimas conexões entre os budistas. E eu acho que não há nada de errado em falar isso, porque é algo que nós precisamos pensar a respeito. Por exemplo, nós temos muitas distinções, Mahayana, veículo da fundação, nós fazemos essa distinção. Nós também dizemos Sutrayana, Vajrayana, falar, você é um praticante do Sutra, você é um praticante do Vajrayana, então você não está correto. E da mesma forma, nós falamos que tem o budismo chinês, o budismo tibetano, budismo Theravada, certo? São diversas distinções dentro da própria tradição. E se nós esquecermos os outros lugares, mesmo dentro do Tibete, há 4 ou 5 grandes linhagens. E ainda nós dizemos, dentre elas, se nós pensarmos apenas na Kagyu, há dúzias de sublinhagens. Quando nós falamos das 4 linhagens maiores, as 8 linhagens menores, nós ainda estamos fazendo mais uma subdivisão. E até mesmo dentre essas, muitas pessoas, elas dizem, nós dizemos frequentemente, nós somos essa escola Kagyu, vocês são aquela escola Kagyu. Nós fazemos essa distinção. Quando nós falamos que nós queremos estabelecer a Kagyu, nós falamos que tem uma Kagyu aqui, outra Kagyu ali, e nós fazemos essa divisão em cada vez menores e menores escolas e linhagens, e isso vai ficando, todas as linhagens vão ficando cada vez mais fracas. E um dia não haverá ninguém mais para ver isso. Assim, dentro do budismo tibetano, dentro do budismo tibetano, dentro da linhagem Kagyu, nós não devemos ter um sectarianismo, nós não precisamos dizer nós e eles e nos dividirmos em facções e fazermos distinções entre nós. Porque quando nós fazemos as distinções, é natural surgir um enviesamento e uma parcialidade. Então, nós budistas, se nós queremos nos unir, nós precisamos dar o primeiro passo a nós mesmos, porque ninguém mais vai fazer por nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. Porque se nós sempre esperarmos e nunca fizermos o primeiro movimento, nada acontece. É como você comprar uma comida deliciosa e, ao invés de comer, você coloca num prato. E você deixa um pouco lá, o que vai acontecer? Vai apodrecer. E uma vez que está apodrecido, se você não fizer nada e apenas deixa lá, se você compra comida e deixa lá apenas sozinha, vai apodrecer, certo? É da mesma forma. Nós precisamos começar com o nosso próprio monastério, com a nossa própria linhagem. E nós precisamos expandir a nossa ideia de pertencer e criar conexões. De pertencimento e precisamos criar conexões. E precisamos tentar sentir que nós somos realmente iguais, tanto por dentro quanto por fora. E se pudermos desenvolver uma ideia estável da unidade do budismo e realmente acreditarmos que se um declina, todos declinam, e que se um se propaga, então todos se propagam, nós precisamos realmente crer nisso, que se uma tradição declina, todas declinam, que se uma se espalha, todas se espalham.
E, por exemplo, nós temos os Estados Unidos, que é um país muito poderoso, certo? É um dos países mais poderosos nos dias de hoje. E por que o país é tão poderoso? Então, como os seus cidadãos, eles podem manter a cabeça erguida e dizerem, eu sou um estadunidense. Eles podem ter confiança. E a razão para isso é que, em termos gerais, esse país é poderoso. Então, para cada indivíduo, cada cidadão individual, eles podem manter a cabeça erguida. E, em termos gerais, se o nosso país ele não está indo muito bem em termos gerais, então, e todos olham menosprezando, então todos os cidadãos eles são mais fracos e têm menos confiança. Mas é difícil para nós termos esse tipo de sentimento com a nossa linhagem, porque como nós nos mantemos no ambiente apenas da nossa própria linhagem, é difícil nos sentirmos assim. Porém, se um dia vocês forem a um país na Europa, ou um país onde o budismo não se espalhou de forma alguma, e se vocês forem até lá, quando você chega nesse local, esqueça debater a respeito das diferentes tradições budistas, ou pensar no Mahayana, na diferença do Mahayana e da Theravada. Esqueça os debates a respeito disso, as disputas a respeito Sakya e Kadyupa, por exemplo. Não há nem mesmo uma estátua do Buda. E se nós víssemos apenas uma única estátua do Buda, nós sentiríamos tanta felicidade e nossa tristeza se dissiparia. Nós teríamos uma felicidade tão grande apenas de ver uma estátua. Então, por essa razão, nós estamos em monastérios budistas, quando estamos em monastérios budistas, na presença da Sangha, isso é algo realmente muito sagrado e difícil de encontrar, mas nós menosprezamos isso. E quando nós sairmos dos monastérios e viajarmos pelo mundo todo, então vai ser mais fácil de entender essa sensação. E na maioria dos lugares e países do mundo, não há nem sequer budistas. Não há um budismo tibetano, nem Karma Kagyu, nem Kagyu, não há nada disso, esqueça. Então, por essa razão, quando nós pensamos isso, há muitas pessoas que dizem, o céu é Kagyu, tudo é Kagyu, a terra é Kagyu, a terra inteira é Kagyu. E as pessoas pensam que tudo é Kagyu. Mas isso não é melhor do que aquele exemplo do sapo que morava no poço. E ele não via o mundo real, externo, e ele apenas via o poço dele. Então, as pessoas também elas não estão vendo a situação real do mundo. Então, por essa razão, nós pensamos que nós somos realmente algo muito importante, que nosso monastério é muito bom, e nosso ladrão é muito bom, tudo é excelente, e que nós somos diferentes de todos os outros, que somos incomparáveis. E se nós sentarmos ali pensando dessa forma, não há realmente o que ser feito. Pode ser que nós também sentemos ali e ficamos pensando, essa situação nunca mudará. Também não é para ficar, não tem como ficarmos sentados ali pensando isso. Há sempre muita mudança no mundo, já houve muita mudança no mundo. E o mundo está se tornando como uma aldeia global, uma única comunidade de humanos. E nós estamos conseguindo conexões ainda melhores nas pessoas do que antes. E no momento em que há tanto desenvolvimento, se nós ficarmos cobrindo nossos olhos com as nossas próprias mãos, não faz sentido ficar sentado ali cobrindo as nossas mãos. Nós estamos apenas enganando a nós mesmos. Essa não é a maneira como as coisas realmente são. Então, uma coisa que nós devemos realmente fazer é olhar para a situação real com os nossos próprios olhos. Em termos de sermos budistas e trazer benefício aos ensinamentos do Buda, é nossa responsabilidade e é algo que é apropriado que façamos. E quando nós dizemos budista no geral, não importa qual linhagem nós somos, não importa qual nome que há, apenas por sermos budistas não há diferença.
Então, todos que são budistas são dignos de nosso apoio, de nosso respeito, nós devemos servi-los e respeitá-los. E por essa razão, dentro da nossa linhagem Kadyupa, seja dentro do budismo tibetano ou dentro do Mahayana, e dentro de todo o budismo, nós todos devemos nos respeitar da mesma forma e servirmos uns aos outros da mesma forma. Essa é como a fundação de nós sermos budistas. É como a nossa responsabilidade de cuidarmos dessa grande base, dessa importante base do budismo. E se nós formos capazes de fazer isso, então nós nos tornaremos um seguidor do Buda, um seguidor do Buda Dharma. Então nós podemos tomar essa responsabilidade. Isso mostra que nós realmente estaremos praticando o Dharma, o que é ensinado no Dharma. E não teremos nenhuma visão enviesada, como ver um ser como maior ou menor. Se nós não pudermos abrir mão do nosso enviesamento para os próprios budistas, esqueça fazer isso com todos os seres sencientes. Mas se nós fizermos isso, isso significa que não deixaremos a bondade dos grandes mestres do passado que defenderam e propagaram os ensinamentos do Buda, que com grande esforço, nós não deixaremos que isso vá para o lixo, nós não deixaremos que isso seja desperdiçado. E mais uma coisa que nós devemos pensar aqui é que quando nós dizemos que nós precisamos não ser sectários, é como não ser capaz de se manter por si mesmo. É como se você não tivesse habilidade de se manter, mas não é isso que significa não ser sectário. Quando nós dizemos as nossas próprias conexões kármicas, as linhagens com as quais nós temos conexões kármicas, são aquelas a quais nós adentramos, a quais nos conectamos. E a nossa responsabilidade particular seria de servir uma linhagem particular. E respeitar isso é extremamente importante. Mas não é apenas servir e respeitar isso, essa linhagem, nós precisamos realmente considerar as outras linhagens como sendo a mesma. Mesmo se nós não vermos ela como igual, então nós vemos elas como melhores. Então é dessa forma, nós devemos dar um passo atrás e olharmos para o mundo inteiro, com a intenção de propagar, manter e preservar os ensinamentos do Buda. Mas se nós tivermos essa maneira antiga de pensar, isso não vai ser de benefício. Então, se nós dissermos, eu vou passar éons até eu alcançar o estágio da budeidade, isso serão meras palavras. Antes de você alcançar o estado, antes de você alcançar a budeidade, você não consegue nem mesmo propagar, manter e preservar os ensinamentos do Buda. Isso serão meras palavras. E não haveria nada que você possa alcançar dessa forma. Então, por essas razões, nós precisamos treinar nas histórias de liberação de Mikyo Dorji. E pensarmos nos defeitos e nas falhas que surgem a partir da visão enviesada. E pensarmos que isso não é benéfico. Nem falando a respeito do mal, nós podemos pensar que isso não é benéfico de forma alguma. E agora nós iremos recitar as preces de dedicação.